integrais indefinidas com o método da substituição simples. Então vamos lá, pessoal, esse daqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer com técnicas de integração. E esse exercício aqui, quem fez ele já foi bem legal, porque já disse qual que é a técnica que tem que ser utilizada. Muitas vezes a parte mais difícil é entender qual técnica que eu vou utilizar. Nesse caso, os 4 exercícios são via substituição simples. Então, vamos lá, vamos entender o que é a substituição simples. Primeiro, a gente vai precisar então dessa técnica, que a gente também pode chamar de método da mudança de variáveis. E inclusive, eu gosto mais desse nome, porque mudança de variáveis me diz mais do que substituição simples. Substituição simples, inclusive substituição simples não é tão simples assim, que nem a gente vai ver. Mudança de variáveis, eu acho que é um nome que me diz mais sobre o método. Deixa eu explicar rapidamente o que o método diz. Fundamentalmente, ele só diz uma coisa muito simples. Se eu tenho uma certa função g de x que eu chamo de y, então eu escolhi essa função, e aí eu consigo calcular dy a partir de g de x. Como é que eu calculo dy? Eu calculo aqui com g' de x dx. Isso daqui, pessoal, é basicamente tudo que o método diz. Ele relaciona a diferencial dx com uma outra diferencial dy. Por que ele está fazendo isso? Para a gente conseguir mudar a variável da integral. Então, olha só o que acontece. Quando a gente está resolvendo uma integral que por coincidência, ou por milagre, ou por alguma questão que o professor resolveu fazer assim, quando a gente está resolvendo uma integral de uma f de g de x vezes g' de x, tudo isso dx, então eu vou conseguir mudar a variável da minha integral. Olha só, eu escolho y igual a g de x, então aqui eu tenho y dentro de uma outra função, ou não precisa estar dentro, pode estar solto, sozinho, e aqui o g' de x dx é o meu dy. E aí, o que isso significa? Que eu posso fazer essa substituição e chegar na integral de f de y dy. E essa integral, é só olhar para ela é muito mais simples. Eu tinha uma integral que tinha lá uma multiplicação, tinha mais do que um termo, e agora eu tenho uma integral bem mais simples, mas em outra variável. Esse é o ponto. É só isso a mudança de variáveis. Eu saio de uma integral complicada na variável x e troco essa variável para encontrar uma integral possivelmente mais simples, mas na variável y. Então é por isso que essa técnica se chama de mudança de variáveis. Mas tem que tomar, pessoal, muito cuidado, porque o dy é g' de x junto com dx. Eu tenho que fazer a substituição coerentemente. Eu não vou poder integrar uma f de x em relação a y. Eu não vou poder integrar uma f de y em relação a x. Então, aqui é que entra fundamentalmente a importância suprema da diferencial dx e aqui entrar uma diferencial dy. Eu só posso integrar em relação à variável que está na minha diferencial, tá, pessoal? Então, tem toda uma questão aí sobre o que as diferenciais realmente significam, e essa questão aqui é um teorema, não é uma coisa que sai da nossa cabeça, mas que funciona muito bem. Bem, mas e aí, quando eu tenho uma integral complicada em x, conseguir transformar ela numa integral mais simples em y, eu resolvo essa integral em y, aí vou encontrar claro, utilizando o teorema fundamental do cálculo, né, vai encontrar uma antiderivada, mas eu vou encontrar uma antiderivada na variável y, e depois eu preciso voltar para minha variável original, utilizando que y era igual a g de x, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver exemplos que eu acho que vai ficar mais claro essa técnica da mudança de variáveis. Então, primeiro exemplo aqui,
integral de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado na quarta, vezes 3x ao quadrado menos 4x dx. Ai, meu Deus. Então, pessoal, isso daqui é um polinômio, mas só que ninguém vai abrir essa potência na quarta aqui. Eu espero que ninguém abra essa potência na quarta, porque vai ficar um negócio gigantesco, não vale a pena. O que a gente tem que fazer para resolver essa integral é fazer direitinho a mudança de variáveis, que vai dar uma resposta super elegante, vocês já vão ver. Então, o que a gente tem que observar? Primeira coisa, olhar para a integral. Quando eu já sei que eu tenho que resolver via mudança de variáveis, eu tenho que olhar para a integral. Para que eu vou olhar para a integral? Para encontrar uma função g de x que tenha a sua derivada g' de x ali dentro. Então, olha aqui para essa integral e observa que aqui eu tenho uma função g de x que aqui está exatamente a sua derivada g' de x. Viu isso? E aí é que tá. Quando eu vi isso, eu posso usar o meu método da mudança de variáveis. Olha só, eu vou observar que eu tenho esse fator x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, que eu pintei de vermelho aqui. Esse fator está dentro de outra função, mas isso não importa, não tem muito mistério. E ele tem a sua derivada ali, 3x ao quadrado menos 4x, junto do dx. Feito isso, eu vou definir y igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, e eu calculo o dy, que é a derivada do y vezes dx, ou seja, 3x ao quadrado menos 4x dx. A partir daí, eu só pego a minha integral e substituo, faço a minha mudança de variáveis. Então aqui, olha só, essa parte aqui, eu tenho dentro do parênteses, ó, eu tenho y, e aqui todo o resto eu tenho dy. Então, quando eu faço a minha mudança de variáveis, vai ficar y na quarta dy. Então, eu saí de uma integral complicada em x, já cheguei numa integral simples em y. Beleza? Então, essa é a questão fundamental. Agora, como é que eu resolvo a integral de y na quarta dy? Pessoal, não volta para x. Eu vejo muita gente voltar para x nessa hora porque não entendeu direito o que tem que fazer. Nessa hora, eu resolvo a integral na variável y. Então, o que é a integral de y na quarta dy? Se fosse x na quarta dx, qual que era a integral? X na quinta sobre 5, não é? Como é y na quarta dy, tanto faz. Vai ser y na 5 sobre 5 mais uma constante c. Não esquece da constante c. Agora, te perguntaram uma integral na variável x, então tu tem que devolver a resposta na variável x. Tu não vai dizer que é y na 5 sobre 5 e também não é x na 5 sobre 5. Tem que utilizar a coerência. A gente sabe quem é y, ó. Y é x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. Então tu vai substituir de volta o x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1 na quinta sobre 5. E mais uma constante c. E está feito o exercício via mudança de variáveis. Então, fundamentalmente, pessoal, o que importa da mudança de variáveis é eu pegar uma integral super grande, uma integral chata, uma integral feia, mas na variável x, porque está com o dx aqui no final, e conseguir encontrar uma integral via uma mudança de variáveis adequada. Aqui, só uma integral em y, e tem que ter aqui no final o dy. Depois eu só resolvo a minha integral em y e depois eu volto para a minha variável x. Então não tem muito mistério. O grande mistério é visualizar a substituição. Depois que tu visualizou a substituição, é barbada. É bem tranquilo, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer outro exemplo aqui. Integral de x vezes z na 3x ao quadrado dx. Primeiro de tudo, olhar para a integral e ver quem é que tu vai chamar de y, quem é que tu vai calcular como dy. Então aqui eu tenho esse termo x multiplicando esse outro termo e que está elevado na 3x ao quadrado. Então eu tenho tudo isso aí para observar. Como é que eu vou, quem é que eu vou chamar de y, quem é que vai ser o meu dy. Então, pessoal, eu tenho que observar quem é que é a função que tenha a sua derivada dentro da integral junto do dx. Nesse exemplo aqui,
tem um detalhezinho que a gente vai fazer, tá? Mas olha só, o que acontece se eu pegasse y igual a 3x ao quadrado, aquela coisa que eu deixei em vermelho. Quem que seria dy? Quem é a derivada de 3x ao quadrado? É 6x. Então dy é 6x dx. Eu tenho 6x dx disponível para fazer o meu dy, para fazer a substituição? Não exatamente, né? Por quê? Eu só tenho x com dx. Mas não tem problema, porque o que está faltando é só uma constante. Como o que está faltando é só uma constante e derivada e integral não estão nem aí para as constantes multiplicativas, isso não vai me atrapalhar, a falta desse 6. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai definir o y igual a 3x ao quadrado, vai calcular o dy igual a 6x dx, normal, como a gente já tinha feito agora, mas agora eu vou isolar o que a gente tem. O que a gente tem disponível dentro da integral? A gente tem o x e tem o dx. Então, se dy é 6 vezes x dx, então x dx é igual a 1/6 de dy. E agora eu posso fazer a minha substituição. Olha só, a gente está com a integral de x vezes e na 3x ao quadrado dx, então a gente pode dar uma reorganizada ali, coloca esse x, ó, é x vezes e na 3x ao quadrado, então eu posso reorganizar. Para que eu estou reorganizando? Só para a gente visualizar que esse x está junto do dx, ele está disponível para ficar multiplicando o dx. Então, aqui, 3x ao quadrado eu já chamei de y, e x vezes dx eu já disse que é 1/6 de dy. Então eu faço a minha substituição. Fica a integral de e na y vezes 1/6 vezes dy. Esse 1/6 a gente pode tirar da integral, porque é uma constante multiplicativa, né? Tirar para fora da integral, que nem o pessoal gosta de dizer. Então, fica 1/6 da integral de e na y dy. Tenho aqui, finalmente, uma integral só na variável y, tá com a diferencial dy, então eu posso fazer a integração. Qual que é a integral de e na y dy? Bem, é o próprio e na y, né? Vocês adoram porque e na x, e na y, enfim, a derivada é sempre ele mesmo, então a integral também é sempre ele mesmo. Não esquece de deixar o 1/6, né? Esse 1/6 é uma constante multiplicativa, fica 1/6 vezes e na y mais uma constante c. Agora, o y a gente sabe quem é, y é 3x ao quadrado, só volta para a variável original, fica 1/6 de e na 3x ao quadrado mais uma constante c. E acabou, não tem mais mistério. Poderia também escrever, né, e na 3x ao quadrado sobre 6 mais c, né? Poderia estar essa expressão aí para uma alternativa, alguma coisa assim, né? Uma divisão, uma multiplicação de duas frações. Mas enfim, vamos lá. Terceiro exemplo, a integral de ln de x sobre x dx. Essa daqui, pessoal, às vezes vocês, olha, têm dificuldade de fazer. Por quê? Porque tem que olhar para ela não do jeito que ela está escrita. A gente tem que olhar para ela dessa maneira aqui. A gente tem que visualizar que ln de x dividido por x é a mesma coisa que ln de x vezes 1 sobre x. Por quê? Porque aí sim está na cara qual é a substituição que a gente tem que fazer. Porque a derivada do ln é 1 sobre x. Então é aí que a gente tem que visualizar. Como é que eu visualizo? Mas aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu ia visualizar isso sem me dar conta dessa coisa? Então, a gente tem que começar a se acostumar. Primeiro, a gente vai tentar sempre resolver uma integral diretamente. Se não der, e esse é o caso delas, a gente vai tentar fazer a substituição. E ao tentar fazer a substituição, eu vou pensar, quem são os termos que estão ali dentro? Ah, eu tenho x e tenho ln de x. Se eu escolher y igual a ln de x, quem é a derivada? 1 sobre x. E aí eu tenho que me perguntar, eu tenho 1 sobre x? E aí tu vai ver
Ah, mas teve aquele vídeo do Álvaro que ele falou, realmente eu tenho 1 sobre x, eu só tenho que me dar conta que eu tenho esse 1 sobre x e reescrever o ln de x dividido por x como essa multiplicação ln de x vezes 1 sobre x dx. Feito isso, bem tranquilo, a gente define o y igual a ln de x e calcula o dy, que é igual a 1 sobre x dx. Agora, passa para substituição, não vai ter nenhum mistério. Integral de ln de x vezes 1 sobre x dx, fica a integral de y dy, já que y é ln de x e o dy é 1 sobre x dx. E agora, integrar y dy é fácil, fica y ao quadrado sobre 2 mais uma constante c. Agora, o último passo, voltar para a variável x, voltar aqui para ln de x. Tudo ao quadrado. Toma cuidado porque é diferente, não é a mesma coisa que ln de x ao quadrado. São dois objetos diferentes. Inclusive, ln de x ao quadrado seria a mesma coisa que 2 vezes ln de x. Toma cuidado. É todo o ln de x que está ao quadrado. Por isso que é necessário esses parênteses aqui para evitar qualquer ambiguidade, tá, pessoal? Então, e aí acabou, não tem mais nada o que fazer, não dá para melhorar essa expressão. O último exemplo de hoje, mas não menos importante, é a integral de x vezes seno de x ao quadrado mais 1 dx. Então, pessoal, aqui, de novo, vamos olhar para essa integral para encontrar essa substituição. Pensa, quem é que tem a sua derivada ali dentro? Aquele x ao quadrado mais 1, qual que era a derivada dele? 2x. Eu tenho 2x? Não, mas eu tenho x. Esse x aqui, ele está disponível. Então a primeira coisa que a gente pode fazer só para se organizar é colocar esse x junto do dx. Fazer essa mudança aqui, eu tenho x vezes um negócio, é a mesma coisa que o negócio vezes x. Só para deixar o x junto do dx, porque a gente visualiza melhor a substituição que a gente vai fazer, que a gente visualiza melhor a mudança de variáveis. Então, a gente define y igual a x ao quadrado mais 1, calcula dy, então dy fica 2x dx, eu não tenho aquele 2, mas não tem problema porque eu tenho x e tenho dx e o que falta é só uma constante multiplicativa. Então eu isolo o que eu tenho x dx, então x dx é 1/2 de dy. Feito isso, é só fazer a substituição. A gente tem aqui integral de seno de x ao quadrado mais 1 vezes x dx. X ao quadrado mais 1 a gente já tinha chamado de y e x dx é 1/2 de dy. Então ficou aqui integral de seno de y vezes 1/2 vezes dy. 1/2 tira da integral, fica 1/2 da integral de seno de y dy. E essa integral é super fácil de resolver. Qual que é a função que quando eu derivo da seno de y, dá menos cosseno de y. Toma cuidado, né? Porque a integral do seno é menos cosseno. Então fica aqui 1/2 vezes menos cosseno de y mais uma constante c. Dá para tirar o menos do parênteses, né? Fica 1/2, menos 1/2, desculpa, de cosseno de y e daí troca o y pela sua variável, né? X ao quadrado mais 1, volta para x. Então ficou aqui menos 1/2 do cosseno de x ao quadrado mais 1 e acabou. Bem tranquilo também esse último exemplo, tá, pessoal? Então, mudança de variáveis, substituição simples, é só a gente se acostumar, a gente tem que visualizar bem o que está acontecendo, a gente começa a visualizar quais são os truquezinhos para a gente conseguir resolver qualquer uma sem muito galho. E não tem muito galho mesmo, tá, pessoal? Vocês viram aí. Então, bons estudos e até a próxima.